Então, continuando a nossa série sobre os indígenas no Brasil, revendo algumas abordagens e apresentando algumas informações sobre como foi o processo de contato dos primeiros habitantes com os europeus que vêm nesse período do século XVI, durante as conquistas. A gente vai falar agora sobre a questão da catástrofe demográfica que se abate sobre os indígenas, que reduziu reduziu a quantidade desses povos que viviam nesse território de milhões para poucas centenas de milhares, que é o que a gente tem hoje atualmente. Apesar desse número tá crescendo, essa quantidade está crescendo, mas assim, não acredito que volte ao que era antes, né? Aquela grandeza inicial. De fato, quando os europeus vêm para cá, uma catástrofe demográfica se abate sobre os indígenas. E uma outra tese que a gente tem que desconstruir é a questão da superioridade tecnológica dos europeus. Essa tese diz que a superioridade tecnológica dos europeus é que destruiu o indígena, que era rudimentar. Não, isso é uma mentira. Os indígenas resistiram bravamente, puseram termo à dominação e à penetração europeia. Inclusive, os europeus só conseguiram adentrar ao território com a ajuda de outros indígenas. A gente não pode esquecer, inclusive, a atuação dos bandeirantes, que muitos deles eram descendentes de indígenas, conheciam o território, conheciam as práticas de defesa dos nativos, porque eles mesmos descendiam dessas tribos em alguns casos. Então, dizer que a superioridade tecnológica do europeu foi o que facilitou a penetração do território e a dominação do autóctone, do indígena que aqui viveu, é uma inverdade. Inclusive, o motivo que a gente acredita mais importante para a submissão dos indígenas que aqui viviam, que foram contra a penetração europeia, foi a questão da mortandade, que derivou das epidemias de tifo, coqueluche, tétano, febres diversas, até as gripes, as mais comuns, matavam os indígenas que não estavam preparados biologicamente para aqueles patógenos que vêm para cá, para essa região, junto com os europeus. Inclusive, os europeus agiram com muita sagacidade, né? Quando eles davam, a gente tem relatos aí de casos que os europeus davam roupas de vítimas de varíola para os indígenas, e os indígenas contraíram varíola, e tribos inteiras eram dizimadas por conta desses contágios. Então, isso, aliado a migrações forçadas, aldeamentos forçados que facilitavam a eclosão de epidemias, e nesses aldeamentos onde os jesuítas dominavam essa mão de obra indígena, eles eram explorados, o seu trabalho era de certa forma explorada. A questão da transculturação que eles vão passar, onde eles começam a negociar os seus elementos, as suas religiosidades, a sua forma cultural, até a questão das linguagens, das formas de se alimentar, de vestir, de viver, de festejar, de cerimoniar. Quando eles começam a fazer esse contato com os europeus, tudo isso vai contribuindo para que haja uma certa erosão da coerência dos grupos, das formas de organização social, e que vai levar a essa dominação dos indígenas e essa catástrofe demográfica. A gente não pode esquecer o papel de dois agentes principais nesse processo. Como eu já disse, os bandeirantes, que vão ser agentes importantíssimos nesse processo de dominação, que hoje são, de certa forma, glorificados por certa historiografia que meio que mitologiza os primeiros bandeirantes, né? Em São Paulo a gente sabe que eles são de certa forma cultuados, principalmente em algumas cidades do interior. Recebe o nome de ruas, recebe o nome de rodovias, rodovia dos bandeirantes, a Anhanguera. São rodovias que homenageiam esses primeiros desbravadores. De fato, eles tiveram esse papel de desbravar o território que já estava ocupado, mas à custa de muito derramamento de sangue, de muitas atrocidades que foram cometidas. E o outro papel que é relevante é o papel relevante da Igreja católica do período. Não fazendo uma crítica à Igreja Católica atualmente, não tenho realmente nada que falar, não é a minha função aqui. Mas a Igreja Católica do período, através do papel da doutrinação jesuítica, pegou os índios que eles consideravam amigos, que queriam se submeter, ou que eles entendiam que queriam se submeter a esse processo colonizador, e subordinou esses indígenas nas missões
tentando aculturá-los. Se essa proposta de aculturação teve êxito ou não, eu vou falar para você sobre isso no próximo vídeo. Então, seja como for, o que a gente tem de relatos e de informação sobre esse período é que houve uma verdadeira catástrofe demográfica, destruição mesmo de tribos, de povos, de nações inteiras, que antes indígenas, que antes eram milhões, perdão, e hoje estão na casa dos milhares. Então, espero que você tenha compreendido esse vídeo. No próximo a gente vai abordar um pouco a questão da resistência indígena a todo esse processo transculturador e esse processo de submissão forçada das suas tribos. Então, espero você no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos.